Olá, meu nome é Wallace Cordeiro e dando prosseguimento às nossas aulas sobre dinâmicas climáticas, hoje nós vamos estar vendo tipos de chuva, tá ok? É, Basicamente, as chuvas elas são diferenciadas devido à forma como elas acontecem, né? Como elas se formam. E aí nós classificamos elas de três maneiras, tá? As chuvas elas podem ser convectivas, chuvas frontais ou chuvas orográficas, tá? Vou tentar um esqueminha aqui para passar aqui para a gente ver com maior riqueza de detalhes como cada uma acontece, tá? Aqui nós temos um exemplo de chuvas frontais ou chuvas de tempestade, tá? Basicamente, como é que essas chuvas se formam? Muitas das vezes, quando você tem numa determinada região vários dias seguidos de sol, né, sem chuva, sem formação de nuvens, né, a concentração de temperaturas elevadas, elas se encontram bastante altas, né, com bastante frequência. Você pode ter, num determinado momento, a chegada de uma massa de ar que geralmente, né, no nosso caso, ela vinda do sul do nosso continente, né, ou do sul do Brasil, vamos colocar assim. Né? E aí, eu até coloco aqui para vocês como características, né, nas nossas aulas sobre massas de ar que a gente viu, a MPA, que é a massa polar atlântica, né? Geralmente essa massa ela é responsável por trazer as frentes frias para o nosso território. E aí, quando você tem um encontro entre uma massa de ar quente, né, que se encontra geralmente estacionada sobre uma determinada região, e a chegada dessa massa de ar fria, né, você tem aí um choque térmico muito grande, né, aonde você vai ter a ocorrência de chuva, né, que dependendo do tamanho dessa massa de ar, ela pode durar dias, né. Geralmente, quando essa massa de ar chega, devido a essa diferença de pressão, de temperatura, né, que se encontram entre esses dois ambientes, geralmente você tem uma chuva acompanhada por bastante raios, né, devido à grande energia que essa chuva ela tem. E aí por isso que chuvas frontais também são caracterizadas como chuvas de tempestade, são definidas assim como chuva de tempestade, tá ok? O outro tipo de chuva, né, que nós temos são as chuvas convectivas, também conhecidas como chuvas de verão, tá? E aí por que elas são conhecidas dessa forma? Devido ao processo de formação da chuva em si. O que acontece? Em dias muito ensolarados, principalmente em regiões onde você tem a oferta de água muito presente no ambiente, ou regiões próximas à praia, é, ou áreas que tem lagos, lagoas, enfim, grandes rios, você tem um processo de evaporação muito alto, muito grande, né? O volume de moléculas de água, né, no ambiente, ele se torna muito grande, né, ao longo do dia. E aí o que acontece? Essa grande evaporação começa a formar grandes nuvens de chuvas concentradas em um determinado local, tá? Aonde você vai ter geralmente no final da tarde, né, em dias muito ensolarados, uma pancada de chuva rápida e forte, tá? Mas geralmente, como eu já disse, são chuvas que caem de forma pontual, muito rápida, com um volume muito grande também, mas que demora pouco tempo, tá? Por isso é conhecido como chuvas de verão, porque geralmente também elas acontecem na estação do ano verão, devido a ser uma estação onde você tem dias muito ensolarados, tá ok? E aí eu botei até como característica para vocês começarem a associar a MEC. Você lembra da MEC? O asteriscozinho, quando a gente teve a aula sobre massas de ar? A MEC, que é uma massa equatorial continental, no Brasil a MEC nasce aonde? Próximo à região ali da floresta e da bacia amazônica. Logo, a gente tem ali, devido à floresta e devido à bacia, né, com relação à bacia amazônica, a água dos rios, uma grande evaporação,
E devido à floresta, nós temos um grande volume de evapotranspiração também. Logo, a umidade relativa do ar nessa região ela é muito grande. E aí, geralmente, você tem chuvas muito intensas no final da tarde, né? Região ali do Pará, né? Em Belém, na região ali do estado do Amazonas, de Manaus, enfim. Geralmente essas regiões o pessoal costuma brincar, né? Eu tive uma vez em Belém e o pessoal costumava marcar de fazer, de fazer certos compromissos. Eles não falavam assim, vamos sair 3 horas, 4 horas da tarde. Não, eles falavam, a gente vai sair antes da chuva, a gente se encontra antes da chuva ou depois da chuva, né? Porque era certo, todo final de tarde ter uma chuva convectiva, tá? Ou a famosa chuva de verão. Acontece em outras regiões, tá, gente? Mas eu coloquei aqui a MEC porque ali é muito marcante esse tipo de chuva. Mas chuva de verão a gente sabe que pode acontecer em outras partes do Brasil tranquilamente, tá ok? E por fim, nós temos as chuvas orográficas ou chuvas de relevo. E aí como é que funciona as chuvas orográficas ou chuva de relevo, tá? Geralmente, principalmente em locais próximos ao mar, né, onde você tem ali uma área de planície e logo no costar dessa área você pode ter uma elevação, uma área mais elevada, né, de planalto, enfim. O que acontece? A massa de ar, a nuvem, ela vai para dentro do continente e aí pode acontecer de ela encontrar uma barreira, um relevo mais elevado do que a nuvem, né? Do que a altitude que a nuvem está caminhando. E aí o que acontece? É nuvem, gente. Logo, ela vai tentar ultrapassar essa barreira. Mas como ela é uma nuvem, quando ela tenta ultrapassar, vai acontecer duas situações. Primeiro, ela vai se condensar mais, ou seja, ela vai se concentrar mais, aumentando o peso dela, né? Porque está cheio de água ali dentro. E também, como ela está subindo, a temperatura, quanto maior a altitude, a temperatura tende a diminuir. O que vai facilitar o processo de precipitação, de chuva. Ou seja, nas chuvas orográficas, a tendência é quando a nuvem ela tenta ultrapassar essa forma de relevo, né, ela tende a chover, né, a precipitar em um ponto, que a gente chama geralmente a barlavento, né? E no outro lado, na outra região, geralmente, quando ela chega, se ela chegar, quando ela chega, ela já chega sem força, sem umidade e acaba não chovendo, tá? Na outra parte do relevo, a sotavento, tá? E aí, a meia é um tipo de massa de ar, né? Que tem como característica muito essa situação, lembrem, é a massa equatorial atlântica, ela nasce ali próxima à região Nordeste. E aí é até um mito que se tem, né, com relação ao Nordeste, porque as pessoas costumam generalizar, falar que o Nordeste não chove. O Nordeste chove? Pô, chove pra caramba. Mas em que parte do Nordeste, né? Principalmente o litoral, né? A chamada Zona da Mata Nordestina, né? Chove bastante. Porém, ali na região Nordeste, você tem exatamente uma forma de relevo, né, que é o famoso Planalto da Borborema, que impede com que essa massa de ar aqui ela chegue no interior do Nordeste, que aí sim é um local onde você quase não tem chuva, a região do sertão, né, nordestino. Então você tem ali o Planalto da Borborema, né, impedindo com que essa massa de ar ultrapasse, e aí você tem exatamente a questão da chuva orográfica, geralmente concentrada no litoral nordestino, e o interior do Nordeste você tem uma área de secura, né, que quase não chove. Tá? Então a chuva orográfica ela se caracteriza dessa forma, tá ok? Então os 3 tipos de chuva, só para a gente fechar: frontal, convectiva e orográfica. Tá beleza? Valeu, gente. Um abraço, até a próxima, tá?